Salmo 84, versículo 4 até o 6. Feliz ou bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado ou feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. 6. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Ok, fecha os teus olhos, Pai. Peço em nome de Jesus que nos abençoe, dando revelação, trazendo revelação no nosso coração acerca da tua palavra, Pai. Eu peço em nome de Jesus, repreende toda ação de demônios que vem roubar a tua palavra do coração dos teus filhos. Senhor, tirar o entendimento deles, Pai, de uma maneira sobrenatural, porque tem que ser pelo teu Espírito, Senhor. A tua palavra toque no nosso coração. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre o Vale de Baca. O Vale de Baca nada mais, nada menos do que Vale das Lágrimas. Aquele canal no meio das montanhas, alguém diz que é um canal sombrio. E talvez você nunca foi lá, mas eu tenho certeza que você já passou por algum tipo de vale na tua vida. E você sabe do que eu estou falando. Talvez você passou, está passando, e talvez um dia você possa passar por um vale. E as situações da vida é que nos levam a passar por esses vales, ou por esse vale. Jesus disse lá em João 16:33, que vocês vão passar por aflições. O Senhor nunca isentou-nos de passar por aflições. Ele nunca falou, você vai se converter, você vai ficar rico, vai ser feliz no sentido da riqueza, e você nunca vai passar problema, você nunca vai ter dificuldades na vida. Pelo contrário, Jesus falou, olha, eu estava falando hoje de manhã, porque pregaram no culto das 11h30 sobre Estevão. E estavam falando de Estevão, e falando sobre o quanto que ele sofreu, o quanto que ele, né? Aí eu estava explicando depois na ministração para os jovens que Estevão foi jovem, como eles eram jovens, e Estevão era um homem cheio, um jovem cheio do Espírito Santo e de fé. Mas que isso trouxe, ou melhor, causou a morte dele. Ele ser cheio do Espírito Santo, ter fé, levou-o à morte. Por quê? Presta atenção, tá? Aí você pensa, né? Quem não queria sair correndo aqui de manhã vai ter que morrer para Jesus. E eu estava falando para os jovens, falei, mas sabe qual era a cabeça de Estevão naquele momento? Penso eu, que a Bíblia diz que os céus se abriram para ele. O céu se abriu e ele viu, e todos viram a glória de Deus sobre ele. E eu dizendo para eles, eu falei, olha, é melhor ter o céu aberto sobre nós do que ter a vida como qualquer pessoa aí fora. É melhor morrer e ter os céus abertos sobre a nossa vida. Sabe por quê? Presta atenção. Preferimos a glória de Deus. Preferimos receber a presença de Deus. Preferimos, se necessário for, morrer por amor a Cristo e estar na glória com Ele. Eu morreria por Jesus. Não teria nenhuma dúvida quanto a isso. Não tenho por razão ficar vivo se tiver que morrer por Jesus. E eu falei para eles, a glória de Deus estava sobre Estevão. E a glória de Deus está sobre nós. Da mesma forma que ele era cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Da mesma forma que ele tem fé, você tem fé. Isso não é bom demais? Tá. Então, Jesus nunca falou assim para nós, olha, você nunca vai ter problema. Você vai ter problema na célula, você vai ter problema em casa, você vai ter problema lá na empresa, você vai ter problema no cotidiano, você vai ter problema de relacionamento, você vai ter problemas. Mas ele diz também uma palavra-chave para nós. Tem de bom ânimo. Como Deus falou para Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Jesus disse, tem bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo o seguinte, você vai vencer. Então, presta atenção numa coisa. Na vida, todos nós temos vales profundos, vales secos,
vales áridos, podemos passar por deserto e podemos ter vales de lágrimas, que é o vale de Baca. E o salmista, no capítulo 84, está justamente se referindo à sua própria vida, chamando a sua própria vida, a sua situação de vale das lágrimas. Então, eu passei pelo vale das lágrimas. Então, chegamos, se não chegamos, vamos chegar um dia, talvez aconteça, a um vale, que é um canal sombrio. E talvez algumas pessoas chegam nesse vale por causa de perdas. Tem pessoas que têm perdas e vai parar num vale de lágrimas. Tem pessoas que vão para um vale de lágrimas por causa de traição. Outros vão por causa da violência. Talvez por causa de tentação, indiferença, depressão. Então, muitas coisas na vida podem te levar para um vale de lágrimas, como esse rapaz. Com certeza ele estava num vale e não conseguiu ver saída alguma para ele, a não ser a morte. Perdeu o sentido, a vida já não tinha mais sentido para ele. Tem pessoas que vão chegar nesse vale dessa maneira, sem ver sentido na vida. E sempre vai haver um desses vales sombrios que nos fazem chorar pelo caminho. Todos nós vamos talvez passar por esse vale de perdas, de traição, de depressão, de violência, de indiferença, causas que a vida trazem sobre nós e que nos arrastam para esse vale, que o salmista, no capítulo 84, estava falando que ele estava nesse vale, que ele estava lá, mas ele fala de uma coisa muito boa, porque ele mostra para nós, revela para você, para mim, como fazer quando estamos lá. Quando nós temos perdas, o que devemos fazer? E quando estamos numa depressão profunda, e quando estamos numa solidão, e quando a vida está perdendo sentido para nós, qual a fórmula? Ele teve a experiência. A experiência é muito bom nesses casos. E ele nos ensina, eu penso ser o próprio Deus mesmo, o Espírito Santo, quem nos ensina quando nós chegarmos nesse vale, uma situação onde você olha para o lado, tem dinheiro, mas parece que o dinheiro não tem mais valor. Tem comida, mas a comida parece não estar tão gostosa. Tem um casamento, mas o casamento não está tão bom assim. Tem, às vezes, casa, mas que valor tem isso? Porque alguma coisa muito profunda dentro de você aconteceu que marcou você, te leva você para os vícios, leva você para as drogas, e você não consegue sair dali. Você não consegue. É um vale sombrio, você olha de um lado, olha do outro, e você não vê nenhuma saída. Agora, o salmista dá essa saída. O salmista revela qual o segredo, qual a fórmula que Deus pode nos dar nessa tarde para, quando nós estivermos lá, o que fazer? O que fazer quando você está nesse vale? E quando você está nesse vale, e esse vale é com você mesmo, não tem ninguém envolvido, é você. É você. O que fazer quando eu estou lá por minha própria causa? Por isso que o Salmo 91 fala do vale da morte. Só Deus para nos socorrer. Agora, falar só Deus se torna um pouco periférico, muito superficial. Então o salmista dá muitos pontos para nós estudarmos sobre o que fazer quando nós estivermos lá. Quando você estiver lá, o que você vai fazer? Se você está lá, o que você deve fazer? Se um dia você passar, o que você deve fazer? Se você conhecer alguém que está lá, como que você deve fazer? Então, em primeiro lugar, é preciso, o salmista diz no versículo 5, ter Deus como fonte da nossa força. Então, lá diz assim, são felizes aqueles que encontram em ti a sua força. Ou, em outra tradução, diz, que recebem de ti forças. Então, ter Deus como fonte da nossa força
é muito importante. Você vê que tem livros de autoajuda que fala assim, como vencer, como superar, 10 passos para superar uma crise. Então, eu já li vários livros de autoajuda, e eles mostram o que fazer nessa situação. Mas nunca propõem para você, ou oferecem para você, força, poder para fazer. É diferente, ele te mostrar o que fazer e te dar condições, força, poder para você fazer, para você sair dessa situação. Então, esse vale de Baca, esse vale das lágrimas, não há força humana que o tire dali. Quando você está ali naquele desprezo, naquela depressão, não tem habilidade humana para te tirar dali. Não tem nada que você possa fazer para te tirar dali. Qualquer força humana, tá, é pouca comparada com a pressão das lutas que nós vivemos o dia a dia. Qualquer iniciativa humana, qualquer tentativa humana se torna pouco diante dessas pressões. Você pode falar, pastor, eu já tive muita ajuda em muitas lutas que eu tive e eu passei por isso. Mas deixa eu te falar, existem vales tão profundos que qualquer coisa que você tenta fazer, você não consegue. A força humana não é possível, não tem capacidade, não tem habilidade suficiente para te tirar de lá. Só vence quem afirma, quem pronuncia, quem confia de verdade, da onde vem a sua força. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 17, do 42 até o 46, 1 Samuel 17, conta a história, vocês já sabem, sobre a luta daquele menino, pequenininho, ruivinho, cinzento, tal, que matou um urso, matou um leão, e ele teve um gigante diante dele, para ele enfrentar. Antes de ele encarar o gigante, o que ele fez? E esse é o segredo. Quando você, olha para mim, quando você fala quem é o teu Deus, as suas forças são renovadas. Por que é importante você falar a palavra de Deus? Porque quando você fala, você consolida verdades dentro de você. A pessoa que fala assim, eu acredito em Deus, mas na hora do desespero, ele não fala, porque aquilo parece uma certa, gera dentro dele talvez uma incredulidade, uma hipocrisia, talvez, ele falar. Quando ele está diante de um vício, ele fala, olha, vício, você vem contra mim com lanças, você vem contra mim, viu? Eu vou te falar, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque a minha força não vem de mim, mas eu recebo a força de Deus. Então, quando você está diante de um vale, diante de uma situação difícil, diante de uma crise existencial, diante de uma perturbação muito grande, que você se coloca dentro de um vale sombrio, por das situações da vida, e você não sabe o que fazer, não tem como consertar mais, você precisa fazer como esse jovenzinho fez, que ele olhou para aquele gigante, e o gigante desafiou, falou, você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você é quem? Ele falou, realmente eu não sou ninguém, não tenho força contra a depressão, eu não tenho força contra a crise, eu não tenho força, mas eu vou assim mesmo, porque a minha força eu recebo do Senhor. Mas tem que pronunciar isso, o segredo é pronunciar isso, porque quando você está diante de crise, você precisa pronunciar que a tua força vem do Senhor. Porque quando você fala, o inferno está te ouvindo. Os céus estão te ouvindo. Você está se ouvindo. E isso gera de você algo impactante. Por isso que nós falamos que a força não vem de ninguém. Primeira coisa que você tem que entender, que você precisa ter Deus, o Senhor, como fonte da tua força. Então você não pode ficar pensando, será mesmo? Na hora daquela luta, daquela crise, na hora daquele desespero, na hora que você não consegue resolver o problema dentro de casa, o relacionamento, no casamento, um filho que de repente se perde nas drogas, o que você vai fazer? O que você tem que fazer?
começar a proclamar a palavra de Deus. Falar, a minha força vem do Senhor. Eu sei disso. Senhor, eu não nego, a minha força vem de Ti. Eu recebo força do Senhor. Sabe, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Não vem de ninguém, vem do Senhor. Então, a primeira coisa que o salmista revela é que temos que ter o Senhor como fonte da nossa força. Você tem que receber dele, porque talvez hoje você está bem, talvez você fale besteira isso, mas na hora que você estiver no vale de Baca, vale das lágrimas, o vale de águas, você precisa começar a proclamar, Senhor, é nessa hora que eu preciso erguer a minha voz e falar, Senhor, eu sei que a minha força vem de Ti. A depressão vem, a angústia vem, a crise vem, as coisas vêm sobre mim, mas eu sei em quem eu confio, é no Senhor. E eu espero nele. Por isso o salmista mesmo diz, espera no Senhor, confia nele. E ele tudo o fará. Eu não posso olhar para mim, eu tenho que olhar para Cristo. É Cristo quem me dá força. Quando você olha para você, você não recebe nada, mas quando você olha para Cristo. Por isso que o apóstolo diz, a palavra de Deus diz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá força. Eu também fico muito feliz com isso. Falo, Deus, obrigado, porque o Senhor é quem me dá força. Se aguentamos o tranco, se aguentamos a pressão, se as lutas vêm, nós aguentamos. Se vem Golias, nós aguentamos, é porque a força nós temos recebido dele. Quantos têm recebido essa força dele? Aleluia. Deus te abençoe por isso. Segundo lugar, é preciso ter a geografia do teu coração mudada. O que é isso? A Bíblia diz no versículo 5 e versículo 6, do capítulo 84, que os caminhos do coração devem ser aplanados. Isso quer dizer, havia morros, era um caminho acidentado, então o coração, para ele poder ser transformado, ou melhor, ele é transformado pelo Senhor e ele é aplanado pelo Senhor. O vale está árido, mas o versículo 6 diz que ele se tornará um manancial de águas. Aqueles que têm a geografia do seu coração mudada, alterada, têm a capacidade de transformar qualquer vale árido, qualquer vale seco, no manancial de águas do Espírito Santo. Entende? Quer dizer, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando que a situação aqui fora só irá ser mudado quando o teu coração for aplanado pelo Senhor. Quer dizer, um coração, de repente, está todo acidentado, tem um monte de coisa dentro do teu coração, mágoas, chateações, coisas esquisitas lá dentro do teu coração, pecados escondidos. E aí o teu coração está torto, está todo cheio de morro, está cheio de pedras. A Bíblia diz que ele precisa ser aplanado, isso quer dizer alinhado. Para quê? Porque quando o coração está alinhado, toda a vida da pessoa muda. Lembre-se, o coração, a situação do coração é quem determina a situação da vida. Você viu o que Jesus diz lá em Mateus 9,17? Ele fala assim, que não se coloca vinho novo em vasilhas velhas, odres velhos, mas se coloca vinho novo. O que ele está falando ali? Está falando de você, está falando da tua pessoa, do teu coração. Precisa ser transformado pelo Senhor. Você precisa receber essa transformação. Não tem como. A geografia do teu coração precisa ser transformada. Se você recebe isso, você é capaz de transformar qualquer deserto em manancial de bênçãos. Deu para entender? Então você precisa ter o coração transformado. Como que é isso? Aprendendo a palavra de Deus. Quanto mais você se envolve na palavra, quanto mais você ora, quanto mais você busca, mas eu estou num vale. Quem vai te dar forças? É o Senhor.
Enche o teu coração. Hoje eu estava em casa, estava pensando nisso. Enche o teu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Começa a encher o teu coração com a palavra de Deus, com o amor de Deus. Deixa a palavra mudar o teu coração. Você vai ver que a situação dentro da tua casa, o seu relacionamento, a sua vida muda, porque aqui dentro mudou. Eu sempre cito lá do professor lá da faculdade, lá, que ele falava assim, você quer mudar o mundo? Muda primeiro você. Não tem como mudar as pessoas, não tem como você mudar o seu cônjuge, não tem como mudar seus pais, não tem como mudar seus filhos, se você não mudar. Coração aplanado é um coração transformado. Um coração transformado, ele é um coração que faz do lugar árido, da terra seca, do vale seco, em lugar de bênção. Manancial de águas. Não é bom isso? Mas você precisa receber isso. Agora, não tem como. De repente, você precisa da palavra. Você precisa estudar muito, precisa ler, precisa, sabe, orar ao Senhor. Você precisa colocar na tua agenda. Deixa eu te dar uma dica. Coloca na tua agenda o TSD. O que é colocar na agenda o TSD? Você sabe o que é TSD? Quem sabe? Levanta a mão. A maioria não sabe. Eu vou falar o que é um TSD. TSD é tempo, T de tempo, a sós e S, com Deus. Deus e D. TSD. Tempo a sós com Deus. Você precisa colocar na tua agenda diária. Você não tem, na tua agenda, você não tem lá que você tem que sair 8 horas da manhã, um sai mais cedo, para chegar no trabalho, tal horário, e vai até o horário trabalhando, e você sai do trabalho, você tem um horário para chegar em casa, porque a janta é servida na sua casa às 8 horas da noite. Aí você tem que chegar em casa, a janta está lá, você janta. Não faz parte da sua rotina isso? Não faz parte da tua rotina, da tua agenda, o lazer, não faz parte da tua rotina, sair da tua casa e vir para o culto, não faz parte da tua rotina ir para a célula, não faz parte da tua rotina assistir televisão? Sim ou não? Ou você não tem uma agenda? Às vezes você pensa em agenda, você pensa em uma agenda, literalmente falando ali, que você tem que fazer a marcação. Não, a agenda é a vida, o dia a dia. Você tem os seus hábitos já estabelecidos. Eu estou falando para você, olha para mim, colocar nos teus hábitos diários um TSD. O que é TSD? Você orar ao Senhor. Começa devagarinho, começa com meia hora. Daqui a pouco você vai orar 1 hora. Mas você precisa, se você quer passar por esse vale de lágrimas, que pode estar de repente passando, ou que poderá passar um dia, ou que já passou, você já tem essa experiência, você precisa entender que a força vem do Senhor e que você precisa inserir nessa agenda, na tua agenda diária, o seu TSD. Tempo a sós. Olha para mim, só você e Deus. Você precisa inserir no teu hábito diário um TSD. Tem um tempinho a sós com Deus de oração, de meditação na palavra. O amor começa a fluir dentro do teu coração. As coisas começam a mudar dentro de você. As pessoas falam, você está diferente. O que aconteceu com você? Então presta atenção. Aí começa a mudar as coisas. E as tuas palavras mudam. Você já conversou com pessoa que não lê Bíblia? Lógico, sempre tem uma exceção em tudo na vida. Mas você já conversou com pessoas que não lê Bíblia? Ele fala daquilo que lhe é próprio. Então ele reclama da vida, ele reclama das coisas, fala das dificuldades, fala do problema que ele tem em casa, ele lembra de tudo. Mas ele nunca fala da fé. A pessoa que tem o seu relacionamento com Deus, ali diário, e você deve buscar isso. Não estou falando que eu não estou apontando o dedo, eu já falei para os irmãos, que acusador basta o diabo, não precisamos de mais ninguém para nos acusar. Mas é importante motivar você a ter esse relacionamento com Deus, porque esse relacionamento com Deus te faz olhar para Cristo. Você é transformado conforme você olha para Cristo. Aí você começa a ser transformado. Aí as pessoas olham, começam a falar, mas você está diferente, você está mudado. Nossa, a tua aparência está mais bonita, você fica até mais bonito. Você olha para as pessoas e ninguém mais é feio para você, todo mundo é bonito também. E quem olha para você vê que você está mais bonito também. Por quê? O relacionamento com Deus transforma o teu coração, aplana o teu coração. Quando aplana teu coração, tudo à tua volta é transformado também. Amém ou não? Vamos encerrar aqui. Terceiro lugar.
é preciso viver a lição da graça. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Tá lá. O Senhor dá graça e glória. Então, deixa eu falar uma coisa. Aqui há uma redundância aqui, é intencional. Aonde está isso? Porque graça, alguns comentaristas dizem que graça já é dar alguma coisa. Quando você fala graça, você já está falando que está dando alguma coisa. Então, Deus já dá alguma coisa só em mencionar graça. Então, é intencional do autor aqui falar que Deus dá graça. Esse dar graça tem a ver com dar alguma coisa em dobro. Alguns dizem que é multiplicado. A graça se torna multiplicada. Então, quem está passando por um vale de lágrimas, recebe a graça de Deus no vale. E essa graça, ela nunca se esgota. É isso que ele está querendo dizer, que Deus dá graça. A graça de Deus, a abundância de Deus nunca se esgota. E não importa o tamanho do teu vale, se é grande, se é pequeno, se é profundo, se é largo, não importa. A graça de Deus nunca se esgota. Deu para entender isso? Esse vale, ele não tem poder de estancar a graça de Deus sobre a tua vida. A graça de Deus ganha, ela vai do tamanho da tua dor. Então a tua dor está grande, o salmista diz. Então a graça de Deus, ela vai alcançar o tamanho da tua dor para te suprir. Deus vai te suprir. Você pensa assim, você olha assim e fala, não tem saída para mim. Mas se você olhar para a graça, ou se você sabe que a graça é Jesus, o amor de Deus é expresso pela graça. Ele revela o seu amor através da graça, que é Jesus. Então, as situações da vida, às vezes pode te levar para um vale. E às vezes esses vales vão além dos nossos recursos humanos. Olha bem para mim. Além desses recursos. Mas nunca vai além dos recursos de Deus. Sempre os recursos de Deus são maior. O que isso quer dizer? Quanto maior a dor que você sente, presta atenção, maior é a graça que Deus dá para você. Quanto mais você sofre, mais Deus derrama da sua graça. Isso quer dizer o quê? Que o salmista percebeu isso. Quando ele estava no vale de lágrimas, quando ele estava no vale de dor, quando ele não via saída a lugar nenhum, eu estou no vale de Baca, eu estou numa situação difícil. Olha aí, minha esposa, olha meu marido, olha meus filhos, olha meus pais. Quando ele estava na pior situação da vida, que ele se colocou em um vale, um canal sombrio, sem luz. Quando ele se colocou ali, foi quando a graça de Deus se manifestou de forma poderosa sobre, ao ponto de ele, no versículo 11, dizer que Deus, ele dá o quê? Graça e glória, e não nega bem algum. Será que alguém que está no vale tem condições de falar isso? Alguém está sofrendo, teve uma perda, passou por uma situação difícil na vida, será que ele tem condições de falar assim, olha, Deus é tão bom, dá tanta graça e glória para mim? Deus dá glória, Deus dá graça, e ele não nega bem algum aos seus. Não nega. Será que alguém que está passando um vale tem condições de falar isso? Mas essa é a maior lição da graça. Quando você está num vale, quando você está passando nessa situação difícil, a graça de Deus vem sobre você. Eu quero que você entenda que Deus derrama uma quantidade enorme de sua graça. Ele não me tira do vale, pastor. Olha para mim. Ele não paga minhas dívidas que estão me deixando nesse vale. Ele não dá jeito na minha esposa, pastor. Não dá jeito no meu marido para me tirar desse vale. Ele não dá jeito nessa minha dor. Deus não dá jeito nessa minha dor. Ele faz mais do que isso. Ele dá a sua graça.
que quer dizer? Ele dá algo abundante para você. Eu quero que os irmãos lá na galeria me ajudem. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 3, só para você entender como que ele nos ensina aqui. Olha o que ele diz. O versículo do capítulo 84, versículo 1 até o 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Amor, a amabilidade de Deus. Ele diz mais: a minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e minha carne clamam. Em outra tradução diz que ela está alegre pelo Deus vivo. Quer dizer, o Senhor dá alegria. Até o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Ele está falando descanso. Onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Segurança. O Senhor derrama para quem está no vale, olha para mim, num vale de lágrimas, de dor. Um canal escuro, não tem tido muito sucesso na vida, não sabe o que fazer da vida. Não sabe como sair dessa situação. Tem que começar a proclamar, falar assim: o Senhor é minha força. Falar, tem que falar. Não somente isso, mas também saber que é preciso mudar a geografia do teu coração. Está torto, está sinuoso, tem que aplanar o caminho do teu coração. Mas não somente isso, aprender a maior lição da graça, que quando você está nesse pé de guerra, quando parece que o casamento vai desfazer, parece que as coisas vão desmoronar, o Senhor fala para você: olha, eu estou dando uma quantidade enorme do meu amor, da minha presença, da minha alegria. Eu estou gerando dentro de você descanso e proteção. Não é bom? Aí você fala: por que tem que ser assim? Por quê? Para você saber que você não está sozinho. Não tem como Deus falar assim: você nunca vai passar pelo vale da sombra da morte. Porque você vai passar. Deus não tem como Deus falar: você nunca vai ter aflição, nunca vai ter conflitos na vida. Mas sabe, Deus vai te agigantar diante deles. Deus vai te capacitar. E você vai saber que você não está só, como o salmista soube que ele não estava só. Ele falou: Deus é bom demais, Ele dá a sua graça, dá a sua glória para nós. Ele não nega bem algum. Quem está falando isso? Alguém que está no vale da sombra, no vale da escuridão. Presta atenção, irmão. Você vai ter esses vales, mas você também tem que saber que nesses vales ali se manifesta o benefício, o favor, a graça, a presença de Deus na tua vida. Amém? Você não está só. Quando você estiver lá, não esteja só. Saiba que o amor de Deus está em abundância sobre a tua vida. Que a alegria do Senhor está ali. Que o Senhor te dá descanso e te dá proteção. Quantos recebem isso? Então feche os teus olhos. Permita-me fazer uma oração antes de nós encerrarmos. Não sei como você entrou aqui hoje. Não sei como está o teu coração. Não sei se você tem confiado mais em si mesmo do que em Deus. Não sei como está o teu casamento. Não sei como está lá na tua casa. Uma coisa eu sei. O Senhor te trouxe aqui para falar para você: olha, eu sou a tua força. Eu que te dou força. Ele te trouxe aqui para falar: olha, se deixe ser transformado pela minha presença. Ele te trouxe aqui para falar para você: olha, há uma lição a ser aprendida, a lição da graça. Que aonde tem dor, os meus filhos vão sentir dor,
vão passar situações. Mas eu quero falar que a maior lição da graça é que eu estou com você. É a maior lição. Então feche os teus olhos. Quem sabe você está precisando dessa lição. Está precisando dessa presença de Deus dentro da tua casa, na tua vida. Mas não só por palavras, não só de dizer, mas receber a abundância da presença dEle. Graça multiplicada sobre a tua vida. Feche os teus olhos. Está precisando disso? Onde você estiver, levanta a sua mão que eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus. Pai, estão aí essas mãos levantadas, eu peço em nome de Jesus. Toca nessas mãos que aqui estão levantadas, Pai. Oh Deus, multiplica a tua presença. Multiplica, Senhor, o teu amor. Multiplica a tua alegria. Multiplica o descanso. Multiplica a tua proteção e a tua segurança. Oh Deus, sintam-se eles, Senhor, seguros em Ti. Sintam-se eles amparados pelo Senhor. Ó Deus, e que eles, mesmo passando por um vale, mesmo eles passando por um lugar sombrio, por um canal de escuridão, ó Deus, eles sintam o fluir do Teu amor, o fluir da Tua presença. Sintam eles, Senhor, o fluir da alegria do Espírito, Pai. Que eles sintam-se renovados na Tua presença. Oh Espírito Santo, Senhor, talvez o Teu filho, a Tua serva, Senhor, não consegue ver saída, não consegue ver porta de saída, Senhor, mas nesta tarde eu sei que o Teu Espírito os trouxe aqui para abrir essa porta para diante deles, e o Senhor os trouxe aqui para mostrar para eles a saída, mostrar luz para eles. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo opere esse milagre, Senhor, na vida de todos os Teus filhos. Eu peço isso em nome de Jesus. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços